Justiça de Deus, deu seu Filho pra morrer em nosso lugar e nos mostrar o que é realmente amar. Porque Ele vive, eu posso cantar sempre adorar. A morte não pôde parar, o inferno não pôde segurar. Jesus vive está. Seu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deu seu Filho pra morrer em nosso lugar e nos mostrar o que é realmente amar. Porque Ele vive, eu posso cantar pra sempre adorar. A morte não pôde parar, o inferno não pôde segurar. Jesus vive está. Oh, oh, la, 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 la. Oh, la, la, la. Deu seu Filho pra morrer em nosso lugar,
nos mostrar o que é realmente amar. Deu seu filho pra morrer em nosso lugar e nos mostrar o que é realmente amar. Olá, queridos. Hoje queria compartilhar com você uma palavra que está lá em Romanos, no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo nos ensina ali sobre a relação do pecado, da lei e da morte. É interessante nós notarmos que nesta carta de Paulo, que é a carta aos Romanos, nós até num dos estudos que nós ministramos, a gente explicou que Romanos não foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas dos evangelhos após, os 4 evangelhos, das cartas de Paulo, até na minha opinião pessoal, é a principal carta. E ele vai fazer aqui uma analogia no capítulo 7, para que a gente entenda essa relação tumultuada, essa relação perigosa da lei, do pecado e da morte. Eu gostaria que você lesse comigo aqui, Romanos capítulo 7, do versículo 1 em diante, diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem ao outro, aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei
atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Existem alguns paradoxos aqui, porque a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que Paulo está se referindo aqui, obviamente, à lei de Moisés, que foi dada ao povo no deserto. E o judeu, ele tinha um apreço pela lei, ele se gloriava na lei. E ele tinha certeza que se ele cumprisse a lei de maneira rigorosa, se ele cumprisse a lei de maneira muito assim, ao pé da letra, né, ele tinha certeza que se ele fizesse isso, ele seria salvo. Então a lei para o judeu, de certa forma, ela ocupou um lugar, até se nós analisarmos aqui, até maior do que o próprio Deus. Por quê? Porque a lei é boa, a lei foi dada por Deus. Mas por que Paulo fala que ela produz pecado? Né? É aí que nós precisamos entender. A lei é boa, o legalismo é pernicioso. E aí nós temos que entender essa diferença. Eu já fiz uma analogia explicando que quando eu olho para a lei mostra a minha condição. A lei mostra onde eu estou errando, a lei mostra que eu não devo cobiçar, a lei mostra que eu não devo ter outro Deus além do nosso Deus, a lei mostra que eu devo ter alguns princípios daquilo que Deus ordena, né? Até os 10 mandamentos nós temos que entender que eles é que nortearam a civilização humana, né? Então as grandes civilizações, as leis civilizadas foram criadas baseadas nos 10 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, etc, etc. Mas Paulo ele faz uma analogia bem interessante aqui no começo do capítulo 7, falando sobre o casamento. Ele faz uma ilustração do casamento. Então imagine você que exista um casal e este marido, ele é um marido absolutamente exigente, né? A esposa, ela é meio atrapalhada. Ela é meio desligada. Mas o marido é um sujeito absolutamente exigente. É aquele cara que quando chega do trabalho, né? A esposa está em casa e tal. Ele chega do trabalho e ele ainda passa dedo nos móveis para ver se tem algum tipo de poeira. E ele oprime a sua esposa. Ele humilha a sua esposa. Então quando a esposa faz algo errado, ele vai lá e simplesmente põe a esposa abaixo de nada. Porque eu vi poeira, eu passei o dedo ali na estante e está sujo, nojento, que porca que você é. Mas essa mulher, de repente, ela vê um outro homem. É isso que Paulo está mostrando aqui. Ela vê um outro homem. Este outro homem é um homem bom.
é um homem que ele só tem amor para oferecer. É um homem que ele daria vida se ele tivesse com aquela mulher, daria vida por ela. Só que tem um problema. Essa mulher, ela não pode estar com este homem, porque senão ela entra em adultério. O marido precisaria morrer para que ela se tornasse viúva e ela tivesse direito a estar com este outro homem. Qual é a solução que Paulo nos mostra aqui? Que tenha que morrer o marido dela? Não. Que tenha que morrer esse homem que chama a atenção dela? Este homem bom, que daria vida por ela, que incentiva, que mostra um outro lado da vida que ela não conhecia? É a morte desse cara? Também não. É a morte da mulher. Essa mulher somos nós. Este outro homem que Paulo está dizendo aqui é Cristo. E o marido dessa mulher é a lei. Presta muita atenção nisso, porque a lei, ela oprime. A lei, ela é um mandamento de Deus, é bênção. Só que a lei, ela é para orientar. Ela não é para ser usada de maneira legalista. Porque a lei, ao pé da letra, a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A própria palavra diz isso. E é o que Paulo está nos ensinando aqui. A lei, o pecado e a morte. E é muito interessante porque Paulo ele faz uma viagem aqui em que alguns estudiosos entendem que ele fala de algum cristão que se converteu recentemente. Outros estudiosos entendem que Paulo está falando dele próprio. Eu não acredito que seja dele próprio, porque há um momento aqui em que Paulo fala assim: quando eu não conhecia a lei. E Paulo ele cresceu no judaísmo, ele conhecia muito bem a lei. Então, ele não está falando de uma experiência pessoal, mas ele está nos mostrando aqui uma situação que todos nós estamos sujeitos a passar. Parece uma novela. Um marido, a lei, que oprime a esposa, nós. E aí nós temos um outro homem disposto a dar a vida por nós, mostrar um outro ângulo da vida, que é Cristo. A solução sábia de Deus foi a morte da mulher. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele, para termos o direito ao acesso a Ele pelo seu Espírito. Por isso que Paulo nos ensina essa diferença de andar na lei e andar no Espírito. Nós não devemos adorar a lei. É o que eu falo, né? Às vezes as pessoas, elas dizem que adoram a Bíblia. E é muito perigoso isso. Eu amo a palavra de Deus, eu não amo a Bíblia. Existe uma grande diferença de uma coisa para outra. E é nesse ponto, é nessa linha tênue que muitas vezes muitos de nós erramos. Porque nós confundimos a Bíblia com a palavra. Ah, mas a Bíblia contém a palavra. Não, peraí. A palavra Bíblia, na sua etimologia, significa conjunto de livros. O que eu amo é a palavra de Deus. O Salmo 119 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o grande ensino, a primeira coisa que Paulo nos diz aqui, é essa diferença. Ele diz aqui que nós poderíamos estar mortos pela lei, porque a lei, ela provoca a condição do pecado. De que maneira? Vamos pensar o seguinte: você fala para uma criança assim, né? Não abra essa porta. Não abra a porta número 1. Meus amados, se nós tivermos 10 portas, a criança vai abrir a porta número 1. Porque a lei, ela provoca, a lei, ela incita o descumprimento da própria lei. E não é porque a lei é ruim. Paulo termina aqui no versículo 12 dizendo: de fato a lei é santa,
o mandamento é santo, justo e bom. O grande problema que nós temos que entender aqui é que a lei, ela é santa. O que não é santo é adorar a lei. O que não é santo é entender que a lei é maior do que aquele que criou a lei. E muitas vezes nós fazemos isso quando atuamos na igreja como legalistas. Quando tratamos crer em Cristo como uma religião. E a própria palavra religião, na sua etimologia, significa religar-se. Infelizmente, existem homens que têm a pretensão de se dizerem aqueles que nos religam a Deus. O único que nos religa a Deus é Cristo. Atos capítulo 4 é muito claro sobre isso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Paulo é que essa luta contra o pecado, ela tem muitas vezes a ver com a nossa condição legalista. E aí sim entra a graça de Cristo. Por quê? Porque quando nós não andamos na lei, mas andamos no Espírito, nós entendemos a graça de Cristo, porque aí ela introjeta em nós o entendimento daquilo que é a verdadeira salvação do Senhor. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui, a lei é santa, o mandamento é bom, mas ele não é maior do que aquele que o criou. Não é maior. Não é a lei quem me salva. Os judeus achavam que a lei os salvava. E a lei tinha ali 613 itens. Você sabia que se alguém errasse num item da lei, ele era culpado por toda a lei, por todos os outros itens? Esse é o jugo da lei. Agora, a lei é ruim? Repito, claro que não. O legalismo, sim, o legalismo é perigoso, porque o legalismo gera pecado, e o pecado gera morte. Nós vamos ver isso no capítulo 8. Esse círculo vicioso de lei, pecado e morte. No capítulo 8 de Romanos a gente vê muito claro isso. A segunda coisa que eu vou aprender aqui, está aqui em Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 20, que diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer. Pois o que faço não é o bem que desejo. Presta atenção nisso. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Segunda coisa que eu vou aprender aqui, que eu vou compartilhar com você, é que o pecado, ele é um vírus mortal e incurável sem Cristo. Paulo diz aqui: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu deveria fazer, não faço. Quero fazer, mas é o pecado que habita em mim. Por quê? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Porém, a nossa carne, devido à desobediência do Éden, a nossa carne, ela passou a ter inclinação para a morte. Ela passou a ter inclinação ao pecado. O apóstolo Paulo nos explica que quem obedece a um Senhor, quem obedece a alguém, se torna escravo dele e este se torna Senhor. Quando o homem errou no Éden, quando ele obedeceu à serpente, ele se tornou um escravo da serpente e deixou de ser um servo de Deus. E quando Deus o questionou sobre
o que estava acontecendo, Adão disse: foi a mulher que você me deu. Ele culpou a mulher e culpou Deus e não assumiu a própria culpa. Porque o pecado faz isso, o pecado traz orgulho, arrogância e consequentemente o legalismo. E o legalismo te faz cada vez mais arrogante, cada vez mais orgulhoso, cada vez mais cheio de verdades. E aí você se acha dono da verdade absoluta, sendo que Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única verdade. Nós não somos verdade e não temos nossas verdades. A única verdade é Cristo. O que eu estou te falando é óbvio? Claro que é. Mas nós precisamos entender aquilo que é o andar na lei e o andar no Espírito. Então a vida que eu tenho que viver no meu cotidiano, eu tenho que viver no Espírito, não pela lei. Você entende isso? Eu não tenho que ir à igreja quando nós nos reunimos porque eu sou obrigado. Eu não tenho que ir à igreja porque eu sou pastor. Eu sou pastor, eu tenho que estar lá. Antes de ser um compromisso, tem que ser amor a Cristo. Quando eu vou à casa do Pai, quando eu me desloco à casa de Deus, quando eu vou ter a comunhão com os meus irmãos, eu tenho que fazer isso não porque eu sou obrigado, não porque eu pertenço a uma panelinha, a um grupelho. Deus, ele abomina essa coisa de panela, grupelho, porque Deus criou uma família. A família não tem que ter panela. Então eu não tenho que ir para a igreja porque eu tenho uma panela aqui, uma panelinha que eu pertenço, eu tenho que ir lá porque eu vou buscar o meu Senhor. Porque a casa ali é dele, e a casa ali é dele porque nós nos reunimos em nome dele. Não a estrutura é a casa dele, mas nós ali nos reunimos em nome dele. E a palavra em Mateus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então eu tenho que me dirigir não porque eu sou obrigado, mas pelo Espírito. E se eu sou guiado pelo Espírito, eu sou guiado pela vida. Mas se eu sou guiado pelo legalismo, eu sou levado à morte. E a morte, ela começa no espiritual. Acredite, amado, acredite nisso. Acredite. A morte, o legalismo, ele traz morte espiritual. É por isso que você via que os religiosos acusavam Jesus de tudo que eles podiam. Jesus foi acusado até de expulsar demônios em nome de Beelzebul. Você está percebendo isso? Ele foi acusado até de expulsar demônio em nome de Beelzebul. Porque os religiosos não conseguiam enxergar. Em João capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Imagina você vendo alguém como Jesus ressuscitar, manda o cara, sai daí. Ele não foi nem buscar o cara, ele mandou o cara sair. Ele falou, Lázaro, sai para fora, vem para cá. E aí você vê aquele homem saindo e você fala, gente, Jesus é um cara poderoso. A vida está nele. E os religiosos não viram a vida nele. Os religiosos não viam a vida em Jesus porque eles estavam imbuídos de morte. E nós temos que tomar cuidado para não sermos imbuídos de morte, não enxergarmos a vida daquele que entregou a própria vida por mim e por você. A terceira lição que eu aprendo aqui. Eu quero que você vá comigo lá em Romanos capítulo 8, versículos 7 ao 9. Diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A terceira lição que eu aprendo com Paulo é que toda obra que eu fizer, seja qual for a aparência que ela tenha de santidade e de bondade, se eu fizer na carne, ela não vai agradar a Deus. Desculpa, meu irmão. Se eu vou para a casa de Deus, se eu me reúno com os meus irmãos, pela minha carne, eu não vou agradar a Deus. Se a oferta que eu entrego a Deus é pela minha carne, eu não vou agradar a Deus. É essa a diferença de nós andarmos na lei e andarmos no Espírito. Essa é a diferença.
E ela é fundamental. Ela é fundamental para nos distinguir entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque, desculpa dizer, uma pessoa pode ir todos os dias na igreja. Ela pode ir todos os dias, ela pode andar com a Bíblia embaixo do braço. E ela pode ali, ela pode, né, exteriorizar a santidade. Ela pode exteriorizar pseudo-santidade. Mas se ela não anda no Espírito, se o que ela faz na carne, ela não agrada. Só tem aparência de santidade, mas não agrada. Jesus, em Mateus capítulo 6, quando ele manda que a gente ore, ele fala, não faça como eles. Não faça como esses religiosos que ficam gritando as orações. Fecha a porta do teu quarto. Por quê? Porque Deus nos trata no particular. Nos trata no particular porque nós somos mais do que servos, nós somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo. Amém? E eu quero falar para você em último lugar. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14 diz assim: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Em último lugar, eu quero dizer para você aqui que o que eu aprendo é que Jesus é a vacina contra a morte, contra a religião. É a única vacina contra o vírus do pecado. O que Paulo disse aqui, quando ele falou dessa analogia do casamento, ele disse que se nós amamos este outro homem, nós, a mulher, amamos este outro homem porque sabemos que ele é o caminho, mas estávamos ligados à lei, nós temos que morrer. Eu sempre falo isso, talvez você seja cansado de ouvir eu dizer, Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se Cristo vive em mim, a minha mente, o meu coração, os meus atos têm que estar cativos ao Senhor. Eu não tenho mais livre-arbítrio, porque eu obedeço a Ele. Muitas vezes eu não quero fazer algo que eu preciso fazer, mas eu faço, porque Ele está em mim. E Cristo é o vírus, Cristo é a vacina contra esse vírus, que muitas vezes faz com que nós queiramos tomar as nossas próprias atitudes na nossa carne. E esse é um alerta para nós como igreja hoje, que nós andemos no Espírito. Eu vou deixar como lição para você ler lá Romanos capítulo 8, para que você veja que nós, a diferença entre nós andarmos na carne e andarmos no Espírito. Eu quero finalizar aqui lendo Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Ou seja, nós tínhamos um vírus do pecado e da morte. Assim como no deserto, quando eles estavam indo, os judeus estavam indo para a terra prometida, eles começaram a ser picados por serpentes. E aí Deus mandou que Moisés colocasse uma serpente de bronze, quem olhasse para ela fosse curado. Deus ali criou a ideia do antídoto.
da vacina contra o vírus mortal. Porque as pessoas que olhavam para aquela serpente eram curadas. Não era a serpente quem curava. E é isso que nós precisamos entender. Cristo, versículo 3 diz muito claro aqui. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, porque estava enfraquecida pela carne em nós, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. A nossa carne não aceita a lei. A nossa carne não aceita a lei. Então Deus envia o seu próprio Filho como um antídoto contra a morte, o pecado, o legalismo, a religiosidade que mata. Em nome de Jesus, que essa palavra possa abençoar a tua vida e que você receba essa palavra não como logos, não como verbo apenas de ensino, mas que você receba essa palavra como rema sobre a tua vida, em nome de Jesus.